Como eu estava dizendo nos vídeos anteriores, né, algumas coisas são muito perceptíveis, né, durante a prática da vibração. Uma delas, como eu já mencionei, a questão da sensação de paz, que inicialmente ela, né, vai tomando conta do nosso interior. E eu queria fazer uma parte aqui. A gente tenta, como todos nós lá do grupo, não colocar as nossas questões de fé particulares, né, no grupo, nem como um mote teológico e tal. Mas a espiritualidade de cada um, ela é tocada muitas vezes durante a live. Então, eu já recebi vários feedbacks também, né, de pessoas do próprio grupo, pessoas que acabam entrando assim de curiosidade para ver o que está rolando e acabam assim fisgadas por alguma coisa, né? Isso acontece bastante, pessoas que não sabem o que está rolando ali, clicam na live, fala caramba, uma live de vibração às 6 da manhã, de oração, e acabam ficando porque estavam passando por uma experiência pesada ou ruim, pessoas que estavam esperando uma resposta e entram na live e falam, poxa, isso aí é a resposta que eu estava esperando e tal. Enfim, mas da minha parte, né, como eu expliquei na outra série de vídeos lá da morte, que eu até falei do Chico e tal, do Chico Xavier, eu tenho uma fé direcionada para o Espiritismo, tanto é que eu pedi para o doutor Alberto aqui, reforça essa frase. E, eu queria fazer também É que eu não posso deixar de prestar homenagem a essa novela, né? Eu falei que o sonho que eu tive com o Chico, sem dúvida, foi o grande responsável pela minha conversão. Mas eu não posso deixar de mencionar o quanto a novela, e aí voltando ao assunto do outro vídeo, o quanto a novela A Viagem me impactou em 1994, tá? Então isso aí também contribui, algumas figuras daquela novela, elas estão no meu coração até hoje. O Doutor Alberto é um deles. Bom, explicado isso, eu durante a live, e eu tento fazer, né, sem brincadeira, de coração mesmo, eu me coloco ali naquele momento, no período de vibração, eu me entrego de coração àqueles nomes, aquelas intenções, e muitas vezes você acaba se conectando de uma forma bem sutil, ou às vezes de uma forma mais intensa, com aqueles propósitos. E em algumas situações, né, em alguns dias, aconteceram situações onde eu tive experiências espirituais, experiências transcendentais que começam, né, com sensações, estou sentindo uma presença, por exemplo, né? Mas não tem nada de medo, gente, não, é outra coisa. E também tem uma questão assim que, bom, de acordo com a religião que eu sigo, as propriedades, né, da, de algumas manifestações espirituais, elas são diminuídas por conta da luz do dia, né? Então a gente agora no inverno a gente começa a live, está de noite, está escuro, né? E aí o dia vai clareando, clareando e tal. E essa luz, ela interfere em algumas propriedades, né, daquilo que a gente chama como perispírito e tal. Então, não tem assim manifestações ostensivas ou de natureza objetiva, não é isso. Mas algumas manifestações tocam profundamente o coração e algumas manifestações no meu coração soam
como uma proximidade, como uma aproximação daquilo que eu chamo de uma outra inteligência, de um outro ente que eu não consigo ver, mas que eu sinto de alguma forma. Então, muitas vezes, né, a gente vibra com alguma pessoa que já partiu, ou pessoas que estão, né, homenageando familiares que partiram há muito tempo, há algum tempo e tal. E a gente sente como se fosse a presença da pessoa. Eu não posso dizer, afirmar categoricamente: "Ah, é o fulano, ah, é o ciclano". Eu não tenho esse tipo de mediunidade ostensiva, né. Mas eu posso dizer que eu sinto uma aproximação. E não tem medo na história, não é geralmente, é um sentimento muito, muito, muito um sentimento de conexão, um sentimento de comunicação mesmo, como se a gente falasse algo e ele vibrasse de volta algo que a gente entende no coração, não é na cabeça. Teve um episódio, né, que aconteceu, acredito que foi esse ano, tá? Lá para janeiro ou dezembro do ano passado, se não me falha a memória, que eu tive uma vibração um pouco mais pesada, um pouco diferente. Era uma outra inteligência também que questionava. É engraçado que eu não escutei, mas a gente é como se você escutasse não com os ouvidos, é como se você escutasse com o coração. Então, não eram frases que elas vinham e você assimilava elas na tua consciência. Eram frases prontas que são sentidas dentro, né? E essa inteligência questionava a hipocrisia do gesto de vibrar por alguém. E eu nunca falei isso no grupo, nunca falei isso com ninguém, né. Começou questionando a mim, e eram questões que poderiam, né, ser interpretadas de uma forma coletiva também. Quando ele colocou a hipocrisia no gesto, como se a gente tivesse numa situação onde a gente entregasse uma esmola espiritual para alguém, sendo que a gente era mais necessitado do que esse alguém. São situações, né, as pessoas que convivem, né, no meio espírita, dentro de instituições, de centros, já vivenciaram muitas vezes, né. Então eu estou um pouco calejado com esse tipo de coisa. Na verdade, é para quebrar a vibe mesmo, é para quebrar aquele aquela egrégora, é para quebrar aquele acumulado de boas intenções. Eu encarei eu encarei essa manifestação, pode ser também uma coisa da minha cabeça, não sei, né, mas eu encarei isso como uma oportunidade, não de combater essa argumentação que veio no meu coração com argumentos racionais, porque a minha tendência seria fazer isso, tá? A minha tendência é, quando eu me sinto desafiado, né, intelectualmente, quando eu me sinto desafiado ou questionado em alguma postura, em algum gesto, eu tento argumentar de volta com racionalidade, mas naquele momento, e eu acho que o suporte de todas as pessoas do grupo acabou ajudando muito, né, eu não fui para esse lado. Eu fui para um lado, assim,
concordando com ele, sabe? Tipo assim, cara, que bom que você me lembrou disso. Que bom que você sabe da minha realidade, né, verdadeira. E veja, até eu, que sou o pior daqui, de verdade consigo. Estou conseguindo vibrar alguma coisa que eu nem imaginei que eu tivesse. Então eu acho que para você, se você conseguir ouvir com o teu coração, você vai dar uma grande alegria, não só para mim, mas para todos nós aqui. Isso assim, cara, você está vibrando, você está lendo. É como se fosse um diálogo mental, mas que você não fica criando diálogo na cabeça. Ele simplesmente acontece. E eu fiquei um tempo em silêncio, né? Eu estava nesse lugar aqui que eu estou hoje, eu não estava lá atrás, né? Eu estava nesse lugar aqui. Ele até meio que apareceu, apareceu não porque eu não vi, mas ele meio que se manifestou aqui desse lado. E, cara, sabe quando você não tem vontade de revidar, ou não se sente ameaçado, ou não se sente perturbado no teu estado de tranquilidade, que você, sem hipocrisia nenhuma, você tem vontade de simplesmente falar, cara, eu entendo o que você fala, eu entendo o que você sente e eu concordo com você. Então, se você puder me dar um abraço, seria de grande valor. Cara, de verdade, cara, não é hipocrisia. Eu acredito ali, naquele momento, não vou te falar que eu ajo assim, eu sou da, né, sei lá, Madre Teresa de Calcutá. Não, mas naquele momento é como se através de uma sombra eu reconhecesse profundamente a minha sombra. E diante da minha sombra e daquela sombra que fez um comentário, também não sei se era sombra, às vezes podia ser um anjo da guarda falando aí, ó, o que você faria nessa hora? Mas eu acho que eles não iriam testar assim. Eu descobri uma faísca de luz. Nessa conjuntura de sombras, eu senti uma faísca de luz. E eu tenho certeza, cara, eu não tenho medo de errar, que essa faísca de luz só foi possibilitada, só aconteceu porque em volta de mim tinham pessoas que não estavam deixando o vento entrar. Essa faísca, que foi mínima, né? Que, por exemplo, eu acho que se pegasse alguém que realmente é bom, assim, puta, bicho, esse cara aí falando de, né? Isso aí é menor do que uma faísca, sei lá como é que chama o negócio. Mas só foi possível porque em volta de mim, à minha volta, tinham pessoas que estavam bloqueando esse vento de fora. Então, a sensação de participar da live, né? Embora eu que fale, né? As pessoas do outro lado elas não falem, elas geralmente escrevem e às vezes dependendo do dia eu até tranco os comentários porque a gente precisa de muita concentração. Às vezes tem algumas histórias muito tristes, algumas histórias muito pesadas. Então eu peço a concentração das pessoas, eu peço essa disposição de doação,
bem concentrada por conta das histórias e eu tranco os comentários. E nesse dia, cara, eu eu agradeci, agradeci de verdade por fazer parte disso. Não é um trabalho que você fala assim: "Porra, é gigantesco". A energia que a gente vibra abastece o coração de 8 bilhões de pessoas no mundo. O meu coração foi abastecido naquele dia. Quantas pessoas a gente alcança? Quantas pessoas são tocadas, né, por essas vibes que são transportadas aí, a atmosfera fora? Eu não sei, mas eu tenho certeza que um coração foi tocado num dia específico e foi o meu. Isso eu posso atestar, isso eu posso dizer, isso eu posso afirmar sem medo de errar. São questões que a gente que a gente vivencia, às vezes, né, chegam nomes de pessoas que são amigas próximas, então a gente conhece, né, tem já um laço de afeto que não está relacionado à live e tal, mas às vezes são pessoas que do meu círculo de amizade que sabem que tem esse grupo, então mandam o nome do pai, mandam o nome da mãe, a gente se preocupa, é, é, são tantas possibilidades e cada possibilidade dessas, né, vai te soprando de uma forma. Cada possibilidade dessa, cada nome desses, cada, cada dor que a gente vivencia ali nos aproxima enquanto seres humanos. As pessoas falam assim: ah, eu já ouvi isso, tá? Não estou falando de coisa da minha cabeça, não. Esse negócio de vibrar e não foi nem aquela outra inteligência, foi uma pessoa que está vivendo aqui com a gente num corpo de carne. Essa coisa de você vibrar, na verdade, eu entendo da seguinte forma: é como se você quisesse ver quem está numa merda pior do que a sua e você se sente bem olhando para isso. Essa é a explicação. Mas aí eu te falo, e eu falei para essa pessoa, né? É justamente o contrário. Você não entra na live, né, para ouvir essas histórias. Essas histórias, elas não nos afastam por mérito ou por intensidade de dor. Pelo contrário, essas histórias nos aproximam enquanto criaturas humanas. As, as histórias que a gente ouve, né, muitas vezes são histórias tristes e a gente pensa, reflete e fala: cara, eu tenho tanta coisa, eu sou tão privilegiado. Realmente, eu eu tenho que agradecer muito aquilo que eu sou, as oportunidades que eu tive, as coisas que eu tenho. Mas não é porque você é fodão, não é porque você é isso, porque você é aquilo. Não! Às vezes foi só uma circunstância. Às vezes foi só um desenrolar da vida. Às vezes foi sorte. Às vezes foi uma série de coisas. Eu não acredito muito nessa coisa de sorte e azar, né? Mas, enfim, a gente junta ali um caldeirão de humanidade e achar que é melhor do que aquilo é um exercício enorme de cegueira. Você quando olha
para uma situação, né, que te comove e não se deixa tocar por aquilo, porque aquilo vai te fazer ficar triste, ou porque aquilo vai te deixar para baixo, você praticar esse tipo de cegueira, cada um é cada um. Se você não tem essa vibe, não é para fazer isso, faz o que o teu coração manda. Mas eu estou dizendo, no meu caso, especificamente para mim, se eu fechar os olhos para isso, é como se eu estivesse fechando os olhos para a minha condição humana. E é justamente o contrário que eu quero. Eu quero me humanizar cada vez mais. Eu quero, sabe, porra, chegar, sair na rua e falar, porra, eu faço parte de um mundo, eu sou igual a esses 8 bilhões de pessoas que moram aqui, né, que vivem aqui. Eu sou isso aqui, bicho. Eu sou isso aqui. Eu não quero ficar trancado dentro da minha... Cara, eu não estou julgando ninguém que pensa assim. Cada um pensa do jeito que quiser, né? Mas eu estou dizendo, para mim, especificamente para o meu coração, essa é a proposta que eu tenho. Quando chega no fim do ano, né, e você faz lá as suas resoluções de ano novo, eu penso geralmente no seguinte, cara, é lógico que eu quero conforto, é lógico que eu quero saúde, é lógico que eu quero, né, dinheiro, é lógico que eu quero a saúde dos meus familiares, dos meus amigos, etc. Mas o meu grande foco em todas as resoluções de ano novo é ser melhor do que eu fui no ano passado. E cada vez que eu me entroso mais com esse mundo que eu vivo, e eu me entroso através do meu contato com as pessoas, mais eu abro possibilidades para me identificar com tudo isso e me sentir melhor. Não é ser melhor, eu sou melhor do que o outro. Não, eu estou melhor do que eu fui. Eu fui ano passado. Essa proximidade com outros seres humanos, essa proximidade através da comunicação, através do contato, através de um gesto de carinho, através da vibração, são oportunidades preciosas de eu me sentir bem, de eu me sentir melhor. Eu, eu trago, né? Eu acredito que como a maioria de nós, mas eu tenho muito isso. Eu trago um umbral dentro do meu coração. Eu trago a treva dentro do meu coração. Cada faísca de luzinha que às vezes eu tenho a oportunidade de ver e que às vezes sai do meu coração, minimiza um pouco essa treva. É como se é como se a gente acendesse, como se eu acendesse. Eu estou falando tudo como experiência pessoal, cada um tem a sua, tá? Mas é como se eu acendesse num abismo denso, profundo, não chega a luz, a fossa abissal, né? Não chega nem nada de luz. É como se milagrosamente acendesse uma faísca. Essa faísca pode ser um lampejo, pode ser, sabe, um milésimo de segundo, mas foi um milésimo de segundo que eu não vi a escuridão. Foi um milésimo de segundo que eu consegui identificar outros olhos, outros brilhos. Foi um milésimo de segundo que o meu coração saiu daquele estado. Então, e cara, eu não falo isso com falsa modéstia, bicho.
Quando eu falo que eu trago a treva no meu coração, o umbral no meu coração, e a gente zoa muito isso lá na live. Tudo bem, lá eu falo zoando, a grande parte, mas sempre tem um fundo de verdade. Mas eu me sinto assim. Eu converso muito com algumas pessoas lá do grupo, né? Especialmente a Dani, lá do Rio, e eu falo para ela, né? Ela é uma das que estavam lá no começo e tal. Eu falo, Dani, eu sou um ser de muita treva. Ela fala que não, mas eu tenho certeza que sim. E essa sensação de você ter um mínimo de controle que pode te tirar por instantes de tempo dessa treva é uma consolação. É uma consolação. É uma consolação que não tem preço. Eu não estou fazendo o grupo de live para ter uma consolação para mim. Eu não estou fazendo o grupo de live para né, me redimir dos meus pecados, pensando na vida no nosso lar, no futuro, cacete. Não. Mas essa live, essas vibrações, elas me mostram diariamente que, que todo mundo tem condições. Por pior que esteja a tua vida, por pior que esteja a tua condição, todo mundo tem um momento de faísca, todo mundo tem um momento de brilho. Se até eu tive, cara, e eu não estou falando isso de, com nenhuma outra intenção que não seja uma verdade do meu coração. Se até eu tive, eu tenho certeza que, cara, todo mundo pode ter. E mais uma vez, eu venho aqui pedir a colaboração de vocês, né? Inscrevam-se no canal, me sigam nas redes sociais, né? E mandem suas dúvidas, mandem suas mensagens, mandem suas sugestões, que a gente vai responder todas. Tchau, tchau.